Santo do dia 7 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Perpétua e Santa Felicidade, mártires do século III, protetora das grávidas. Muitas mulheres jovens, mães, foram martirizadas no século III, no ano de 203, em Cartago, no norte da África, atual cidade de Túnez. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos, era nobre de família rica, sendo seu pai o único da família a ser pagão. Quando foi levada para a prisão, tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua e, quando foi para a prisão, estava com 8 meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar da prisão. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio Séptimo Severo, que condenaria à morte aquelas que se considerassem cristãs da Igreja Católica. Em seus escritos, Perpétua narra: "Nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada, porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável. Éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia, e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho, que era tão pouco meses de nascer. Necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era a graça para ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião, Igreja Católica." Foi na prisão também que as companheiras, pelo batismo, oficializaram pertença delas a Deus. Ainda na prisão, Perpétua escrava em um diário as atrocidades que vivia naquele lugar, exaltando a sua coragem e amor escrito. Esse diário, considerado um dos textos cristãos mais antigos, ele é conhecido hoje como a Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. As duas foram lançadas na arena, juntamente com outros companheiros, para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade ergueu no chão e ficou lado a lado, dando força uma à outra, demonstrando coragem que própria dos mártires. Repetiu ânimo ao grupo que estavam com estas palavras: "Fiquem firmes na fé na Santa Amada Igreja Católica. Ame uns aos outros, todos vocês. Não deixeis que o martírio seja pedra de tropeço para vocês." Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado que faria o mesmo com Perpétua. Errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor, mas com sua mão ela indicou ao seu algoz o local que ser cortado pelo machado dele. Deus Todo-Poderoso, que destes mártires, santas, Perpétua e Felicidade, a graça de sofrer pelo o amor ao Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica, ajudai-nos também na nossas fraquezas, para que possamos viver firmes em nossa fé na Santa Amada Igreja Católica, como elas não hesitarem em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica também no dia 7 de março. Santo Santírio, Saturnino, Revocato e Sacudiano, que morreram na mesma perseguição. O último morreu no cárcere e sucumbiram, degolados ao golpe da espada, em Cartago, também no século III, 203, no norte da África. Santo Eusébio, companheiro de Santo Adriano, que 2 anos depois dele foi decepado pelos leões e transpassado pela lança
na Cesareia, na Palestina, no século IV, no ano de 309 pelo Império Romano. Santos bispos Basílio Eugênio, Agotodoro, Epidênio Eletério, Capitão e Efraim mártires em Quisoreno, na atual Ucrânia, no século IV, no ano de 310 pelo Império Romano. São Paulo discípulos de Santo Antão, na Tebaia, na região do Egito, faleceu no século IV, no ano de 311 pelo Império Romano. São Gaudioso, bispo em Bresídia, na região da Itália, faleceu no século V, no ano de 420 de morte natural. Santo Adão Esmagaro, presbítero do mosteiro de Anarias, na Septânia, atualmente na França, faleceu no século IX, no ano de 843 de morte natural. São Paulo, bispo que, por defender culto das sagradas imagens, foi expulso da pátria e morreu no exílio, em Prusa, na cidade de Betânia, na atual Turquia, no século IX, no ano de 850. O Beatos Mártires João Larque, João Irlaide, presbíteros Germano Grandilier, que pela sua fidelidade ao Romano Pontífice, morreram enforcados em Tiboré durante o reinado de Henrique VIII, no século XVI, no ano de 1544. Santa Teresinha Margarida Rade, virgem que, tendo entrado na ordem das Carmelitas Descalçadas, percorreu um árduo caminho de perfeição e morreu ainda jovem em Florença, na Esturia, hoje na Toscana, na região da Itália, no século XVIII, no ano de 1770. São João Batista Nuskergosan, martirizado na Coreia, no século XIX, no ano de 1866, pelo imperador coreano. Santos mártires Simeão Becrospix, bispo, junto com Ranfer de Bortireres, Luís Betlieu, Pedro Henrique Doriel, presbíteros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, decapitados por afirmar audazmente que vieram à Coreia para salvar as almas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Madre Igreja Católica em Saint-Net-Hits, na Coreia. Foram julgados e martirizados no século XIX pelo imperador coreano no ano de 1866. O beato José Orlando Watts, religioso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, Canare, faleceu na cidade de Cuba no século XIX, no ano de 1889. O beato Leonidas Frodorino, bispo de Marte, que exercendo o ministério como exarca ou apostólica dos católicos russos do rito bizantino, perante ao regime hostil à religião, mereceu ser discípulo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo até a morte em Kirov, na cidade russa. Faleceu no século XX na perseguição do exército nazista no ano de 1935 na Rússia. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 7 de março, dia em que a Igreja Católica celebra os dias de Santa Perpétua, Santa Felicidade, mártires do século III, protetoras das grávidas.